E pessoal, muito boa noite para vocês, bom dia para quem está assistindo esse vídeo durante o dia. Hoje aqui a gente vai estar fazendo algumas questões da lista, certo? E também uma questão do Moisés, do livro, né? A última questão é a questão do livro, apenas para a gente estar vendo um pouco das equações de Maxwell. Uma das equações, aliás, mas aqui vão ser resolvidas ao longo deste vídeo 4 questões da lista e uma do livro, para fechar as 5 questões, ok? Qualquer dúvida aí vocês podem estar escrevendo para mim, mandando mensagem, me procurando, ok? E qualquer inconsistência aí vocês podem estar também me avisando. Mas, vamos lá, certo? Deixa eu só conferir se está gravando. Está gravando sim, ok? Então vamos lá, a primeira questão da lista ela diz o seguinte. Uma onda eletromagnética plana tem um campo elétrico máximo de 3,5 vezes 10 elevado a menos 4 volts por metro. Determine o campo magnético máximo. Certo? Bom, ele deu aqui o campo elétrico e a gente determina o campo magnético. E como é uma onda eletromagnética, certo? A gente tem a relação que é dada no próprio livro do Moisés, onde, por exemplo, você tem uma onda eletromagnética se propagando, a gente sabe o quê? Que a direção de oscilação do campo magnético e do campo elétrico elas são perpendiculares. Por exemplo, se a crista da onda do campo magnético ela aponta em direção ao eixo Z, a crista da onda do campo elétrico vai apontar numa direção perpendicular, certo? E isso vai produzir uma onda que vai se propagar, uma onda eletromagnética que vai se propagar em um sentido específico. Ok? O livro ele traz essa definição, onde esse vetor U ele é o vetor direcional de propagação da onda eletromagnética. Ou seja, é o produto vetorial desse vetor, que é a direção para onde a onda eletromagnética está se propagando. É a direção da onda. Produto vetorial com o campo elétrico vai me dar a direção para onde o campo elétrico está apontando. Lembrando que, da definição de produto vetorial, a gente sabe que o produto vetorial entre dois vetores vai me dar um terceiro vetor, onde esse terceiro vetor vai ser perpendicular a ambos os vetores no qual eu realizei esse produto vetorial, certo? Acredito que isso já deve estar bastante fixo na mente de vocês. Estou aqui apenas frisando, porque aqui a gente vai utilizar um pouco dessa álgebra vetorial. E muitos dos resultados aqui a gente já viu anteriormente, certo? A gente sabe o quê? Que o módulo de um campo vetorial, de um produto vetorial é o quê? É o módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles. Ok? Então, partindo dessa definição, a gente chega aqui que o módulo do campo magnético é o quê? É o módulo do campo elétrico ponderado pela velocidade da luz no vácuo. Certo? Consequentemente, o campo magnético máximo vai ser o quê? Vai ser o campo elétrico máximo dividido pela velocidade da luz no vácuo. Ok? Pela velocidade da onda eletromagnética. E aqui essa parte numérica é tranquila. Certo? A gente divide aqui o módulo do campo elétrico pela velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava potência metros por segundo. Aí aqui eu dei uma frisada nessa parte da unidade, certo? Eu utilizei esse conceito de 1 Weber, por quê? Porque tem como também você mostrar a unidade de campo magnético utilizando o conceito da força de Lorentz. Só que como a força de Lorentz ela é trabalhada apenas no capítulo 6 do Moisés 3, e essa parte da unidade de 1 Weber ela é trabalhada no capítulo 12, eu utilizei ela, onde 1 volt vezes 1 segundo é igual a 1 Weber. E 1 Weber por metro quadrado é igual a 1 Tesla. Ok? Então tá aqui. A gente chegou aqui no módulo do nosso campo magnético, certo? Uma questão bem simples, pessoal. Eu elucidei que a gente poderia ir direto, só que como a monitoria é para sanar dúvidas, e acredito que às vezes podem surgir dúvidas nessa parte aqui do produto vetorial, eu resolvi frisar bastante isso, que é um detalhe muito importante, certo? Então vamos aqui para a segunda questão. Uma micro-onda linearmente polarizada, com um comprimento de onda de 20 centímetros, propaga-se ao longo do eixo Z positivo. O vetor de campo elétrico
tem o valor máximo de 200 volts por metro e vibra no plano XZ. Considere o campo magnético da onda possa ser escrito da forma B em função de Z e T igual a B0 seno de KZ menos ômega T. Letra A. Determine os valores de B0, nesse caso o comprimento, a amplitude do campo magnético, K, que é o número de onda, e W, que nesse caso aqui é a frequência angular de oscilação. Os dados que a gente tem é que o comprimento de onda é 20 centímetros e se propaga aí na direção mais Z, que é nesse caso a micro-onda, e o módulo aqui do campo elétrico, da amplitude do campo elétrico, que é 200 volts por metro, certo? Nesse caso, como ele diz aqui, o vetor campo elétrico tem valor máximo 200 volts por metro, a gente já induz que seja o valor da amplitude dele. Por quê? Como são funções periódicas, certo? Eu tenho aqui um plano XY. Como são funções periódicas, eu tenho aqui a amplitude, certo? Aqui é a amplitude. A menos A. Então, nesse caso, o meu máximo vai ser o valor da amplitude, ok? Então, a amplitude do meu campo elétrico vai ser 200 volts por metro. Okay? No plano XZ, que ele elucida bem aqui. Ele diz que ele se propaga ao longo do eixo Z. Ah, não, aqui é a micro-onda, mas vibra no plano XZ. Isso mesmo, ok. Então vamos lá, determinar aqui, primeiramente, o módulo do campo magnético. Aliás, a amplitude do campo magnético. Como já foi mostrado, né, na questão anterior, a relação aqui de campo magnético e campo elétrico, certo? Então, a amplitude do campo magnético vai ser o quê? A amplitude do campo elétrico dividido pela velocidade da luz. A gente substitui aqui, certo? 200 volts por metro dividido pela velocidade da luz. A gente obtém esse resultado aqui, 6,67 vezes 10 a menos 7 Tesla, certo? Ok. O número de onda, a gente sabe que é o quê? O número de onda angular. A gente sabe que o K, ele é o quê? 2π vezes sigma, onde esse sigma, ele é o número de onda linear. Esse sigma, a gente sabe que ele é o quê? 1 sobre lambda. Ele é o inverso do comprimento de onda. E aqui a gente tem o K, que é esse aqui é o número de onda linear, e o K é o número de onda angular, que nesse caso vai ser dado em rádio por metro. Certo? Só lembrando aqui, lá do início do estudo das ondas, que a gente vê essa equação. Então, K é igual a 2π sobre lambda. Lambda é 0,2 metros, certo? Então, a gente tem aqui que o nosso número de onda é 31,42 rádio por metro, certo? E a nossa frequência angular de oscilação vai ser o que a gente tem aqui da relação de dispersão, que a gente às vezes chama isso de relação de dispersão, que o número de onda é igual a ômega vezes V. Então, nossa ômega vai ser K vezes V. A gente sabe que V, como é uma micro-onda, a onda eletromagnética, ela se propaga com a velocidade da luz, independente do meio. Nesse caso, no vácuo. Então, ômega é igual a 31,42 vezes a velocidade da luz, que nesse caso aqui é um 9, né? 9,426 vezes 10 a 9 rádio por segundo. O que a gente percebe e a gente pode inferir aqui é que são ondas que, se a gente for calcular, elas vão ter uma frequência muito... que a gente sabe o quê? Que a frequência é 2π sobre ômega. Se não me engano, é 2π sobre ômega. Então, nesse caso, vai ser o inverso, ou seja, a gente vai ter uma frequência muito pequena e uma velocidade angular muito grande, certo? Ok, vamos lá. A velocidade de propagação da micro-onda. Sabemos, nesse caso a letra B, né, pede a velocidade de propagação. A gente sabe que as micro-ondas, elas são uma forma de radiação eletromagnética, né? Por isso que a gente pode chamar de onda eletromagnética. E a gente sabe que a velocidade de onda eletromagnética é definida pela velocidade da luz, certo? Esses três tracinhos aqui significa definido. Nesse caso, V é definido pela velocidade da luz. Então, aqui a gente usa a relação de dispersão novamente, né, que a gente sabe que o nosso número de onda é a razão da frequência angular sobre a velocidade de propagação. A gente isola a velocidade de propagação e substitui os dados. De certa forma, isso é redundante?
Só que o que isso serve para a gente? Para a gente conseguir ver como as coisas são consistentes e como isso está relacionado. Certo? Porque a gente viu, a velocidade é a velocidade da luz, e a gente já tinha feito isso aqui, e a gente volta aqui e vê que a velocidade é realmente a velocidade da luz. Certo? Por isso que eu até coloquei aqui, isso poderia ser inferido no item A, porque a gente já disse lá que é uma onda eletromagnética e que se propaga com a velocidade da luz. Ok? Vamos lá para a letra C. A gente quer determinar o plano em que o vetor campo magnético vibra. Bom, pessoal, essa parte de vibração do vetor campo magnético, a gente vai ter que recorrer. A gente poderia apenas, tem gente que faz usando apenas a regra da mão direita, certo? Só que no caso da escrita, que é o mais importante nas avaliações, o interessante é que a gente tire isso de um produto vetorial, porque é daí que você vai perceber que as coisas fazem sentido. Por exemplo, uma onda, ela tem as cristas, né? Só que as cristas, elas se propagam em uma direção perpendicular. Aliás, elas oscilam em direção perpendicular à direção de propagação. E essa direção de vibração, aliás, a direção da crista da onda, digamos assim, é devido à polarização, onde o Moisés ele vai falar de um vetor chamado vetor polarização, onde esse vetor polarização ele é perpendicular à direção de propagação da onda. Por quê? Ou seja, esse vetor polarização vezes produto escalar, o vetor de direção de propagação da nossa onda eletromagnética é igual a zero. Ou também, esse vetor de polarização, produto vetorial, com o vetor de direção de propagação da onda é igual, aliás, o módulo, né? Porque se for o produto vetorial entre eles dois, vai me dar outro vetor unitário. Mas, certo? Isso aqui acredito que são definições de produto vetorial e produto escalar, que produto vetorial entre dois vetores perpendiculares é igual a 1, e o produto escalar entre dois vetores perpendiculares é igual a zero. Certo? E é com base nisso que a gente percebe por que a gente tem uma onda eletromagnética que é formada por um campo magnético e um campo elétrico. Só que essas ondas elas são polarizadas, e essa direção de polarização ela é dada por esse vetor de polarização. Certo? É uma parte muito importante que o Moisés ele tem um parágrafo lá específico falando sobre isso, porque isso meio que abre a mente da gente para entender essa diferença de direção de propagação, direção de oscilação. Certo? Ok. Eu coloquei uma frase para explicar bem, sabemos que E e B são ortogonais, ou seja, o módulo do produto vetorial, eu não estou dizendo aqui que o produto vetorial deles é 1, a gente sabe que o produto vetorial vai me devolver um vetor, mas o módulo dele é 1, o módulo desse produto vetorial, ok? Então, uma onda eletromagnética, ela se propaga na direção no chapéu, né? Que é a direção de propagação da onda. Com a polarização, que é a direção de oscilação, que é a direção no qual a crista da onda está apontada, digamos assim, de uma maneira meio grosseira, né? Que é esse vetor epsilon chapéu, onde epsilon chapéu vezes o chapéu é igual a zero, ou seja, vou ter aqui epsilon, esse T invertido, que significa perpendicular ou ortogonal ao U. Então vamos lá. A gente sabe o quê? Que a direção de propagação da onda é na direção mais Z, certo? Ou seja, por isso que rolou aqui, ó, o meu vetor de direção de propagação, que é o chapéu, é igual a Z chapéu. E eu sei que o meu campo elétrico E, ele vibra no plano XZ, ou seja, ele oscila na direção X chapéu e se propaga na direção Z, certo? Então, o meu campo elétrico ele é definido como por E igual a E, módulo de E, X, chapéu, certo? Então, nesse caso, eu trago para cá, né? Eu trago para cá. Então, o nosso campo magnético vai ser o quê? Vai ser 1 sobre C, Z chapéu, produto vetorial com módulo de E vezes X chapéu. Só que como a gente sabe do produto vetorial, quando você tem um vetor, produto vetorial com um número vezes um vetor, a gente tira o número e faz o produto vetorial dos dois vetores, certo? A regra que dá associatividade, se não me engano.
Então, a gente faz o produto vetorial de Z chapéu, X chapéu, que vai dar Y chapéu, certo? Então, a gente conclui o quê? Que o nosso vetor campo magnético vai ser Y, vai oscilar na direção Y chapéu, certo? Ou seja, o nosso B ele vai vibrar no plano YZ, porque ele vai se propagar na direção Z, a onda eletromagnética ela vai se propagar na direção Z, e o nosso campo ele vai oscilar, ele vai variar na direção Y, certo? É isso mesmo, ok? Espero que vocês tenham entendido essa diferença. Não sei se eu acabei falando besteira, mas a princípio é isso. Aqui, ok? E a terceira questão, pessoal, que é uma questão aqui de derivada, certo? Não é uma derivada tão simples, porque tem esse termo ao quadrado, aí vai dar um pouco mais de trabalho. Deixa eu só observar se ainda está gravando. Sim, está. Verifique se a função f de z de t igual a exponencial de menos gama, parêntese, kz menos ômega t ao quadrado. Satisfaz a equação de onda. Essa equação a gente já está muito familiarizado com ela, né? Desde lá o início do estudo das ondas. A gente sabe que para uma onda ela tem que satisfazer essa equação, a gente sabe disso. Isso já é por definição. Então, a gente aqui tem que A, gama, K e ômega são constantes, ok? E a gente percebe o quê? Dando um olhar para essa função, a gente percebe que é uma função composta, né? A gente percebe que aqui tem uma composição de funções de uma função linear com uma função quadrática e de uma função exponencial com essa função de cima. A gente tem uma composição aqui, se a gente fosse levar o pé da letra aqui, de umas 3 funções. Ok? Mas vamos lá. A gente trata esse expoente aqui, ó, esse expoente quadrático, como se fosse uma função só. Aí eu chamei aqui de G de Z de T igual a Kz menos ômega T. Só que aqui vocês poderiam chamar do que vocês quisessem, de K, de F, de I, H, M, qualquer letra, certo? O que vale é vocês entenderem. Eu vou fazer isso aqui porque vai simplificar as minhas derivadas. Porque aqui a gente vai usar bastante regra da cadeia e a regra do produto. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, fazer aqui a derivada temporal. A gente tem aqui a segunda derivada. A gente precisa. Que é a mesma coisa dessa forma que eu escrevi aqui. Porque primeiro a gente vai obter a primeira derivada. Certo? Porque a gente sabe que a segunda derivada é a primeira derivada da primeira derivada. Certo? Você pega uma primeira derivada e deriva ela novamente, você tem a segunda derivada. Ok? Nesse caso, parcial, porque é uma função de mais de uma variável. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui é aplicar a regra da cadeia, porque eu tenho uma função composta. Aí eu conservei aqui a minha função, porque a derivada da exponencial é a própria exponencial. Apliquei a minha função na exponencial e multipliquei por quem? Pela derivada do meu argumento que está dentro da função exponencial, certo? Que é quem? Aí a gente vai aplicar aqui a regra da cadeia novamente, porque a gente tem uma função dentro de uma função quadrática. A gente sabe que a derivada da função quadrática a gente desce o 2 e subtrai 1 do 2, né? Fica 1. Aí fica 2 vezes gama, esse gama já é a constante que já estava lá em cima, né? É por isso que ele desce. Certo? Ele desce, que a gente está derivando esse argumento como um todo. Lembrando que o gama ele não entrou aqui na função g, por isso que ele está explícito aqui. Aí eu multiplico, agora aplico a regra da cadeia e derivo g novamente. Certo? Que não é nada mais nada menos que a regra da cadeia, por enquanto. E a gente sabe o quê? Que a derivada de g em relação a t é essa derivada aqui. Eu derivo isso aqui, vai dar zero. E eu derivo isso aqui, dá menos ômega. Ok? Então, a gente substitui aqui. E a gente observa o quê? Quando a gente organiza a equação, a gente observa a função f aqui novamente, que é algo que é observado em derivadas de funções exponenciais. Certo? A gente vê muito isso também no oscilador harmônico. Que aí você deriva lá para provar que a solução é aquela, e elevado a p de t, e você deriva 2 vezes e você tem um p ao quadrado vezes z novamente. É bem similar. Então,
a gente tem que a primeira derivada em relação ao tempo é 2 gama ômega, né, vezes G vezes F. A gente deriva a segunda vez, aqui a gente já vai ter uma derivada do produto, certo? Esse termo é constante e eu vou derivar só isso aqui. Aí eu aplico a regra do produto. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Aí a gente sabe a derivada do G em relação ao tempo. Essa derivada aqui eu fiz novamente para reforçar. Mas é menos ômega, certo? E a derivada desse aqui é a derivada que a gente já tinha feito. Eu fiz novamente para frisar a mais. Mas eu fiz aqui, apliquei a regra da cadeia, né? A derivada da exponencial é a própria exponencial. Aí esse argumento aqui, eu aplico ele novamente na função e multiplico agora pela derivada do argumento, que também tem regra da cadeia, porque é uma função composta também. É por isso que eu derivo o G novamente aqui. Então eu substituo aqui, ó, como aqui é F, aí fica 2 gama ômega G vezes F. Agora eu venho e substituo aqui. Nesse caso, é isso mesmo. Derivei a segunda vez. E a gente chega aqui no seguinte. Deixa eu ver isso. Aí eu substituo aqui, ó. Eu peguei as minhas derivadas aqui, ó. Substituí aqui. Que é a derivada de G e a derivada de F. Substituí aqui. Aí o que eu obtive? Isso aqui, ó. Vem pra cá. Deixa eu colocar isso aqui que é maior. Isso. Aí eu vim para cá, substituí, apliquei aqui o chuveiro, né, a distributivo, e obtive esse aqui, a segunda derivada, a minha segunda derivada, colocando um F em evidência, é esse termo aqui. Ok? A forma mais agradável de se ver que eu consegui colocar essa derivada foi dessa forma. Se vocês conseguiram uma forma ainda mais simplificada, fiquem à vontade aí para trabalhar com isso. Ok? Então vamos lá. A derivada em relação a Z, né, que nesse caso é o espaço, a direção de propagação da onda eletromagnética. Vamos lá. Aí eu fiz a mesma coisa aqui, certo? A primeira derivada da primeira derivada de F. Nesse caso, a derivada da derivada. Vocês entenderam? Então, a derivada de F em relação a Z é igual à derivada da derivada aqui. Aliás, a derivada da função. Eu vou derivar apenas aqui a primeira vez e depois eu vou derivar novamente, porque como a gente percebe, tem muita álgebra envolvida, a gente pode acabar aqui se confundindo. Eu chamei aqui de G, como eu já havia feito anteriormente, agora eu vou derivar em relação a Z, não é mais em relação a T. Então aqui eu aplico novamente a regra da cadeia. Aqui está a função exponencial, eu apliquei a função nela e derivei o argumento. A derivada do argumento também vai ser uma regra da cadeia, porque aqui a gente tem uma função composta. Eu vou derivar segundo a regra da cadeia, certo? Um exemplo por exemplo, você tem aqui 2x mais 1 ao quadrado. Como que eu derivo isso aplicando a regra da cadeia? Porque aqui eu tenho uma composição de função. Uma composição da função f de x igual a x ao quadrado e da função g de x igual a 2x mais 1. Ou seja, eu tenho que aplicar a regra da cadeia porque eu tenho uma função composta, certo? Como que eu derivo isso aqui? Aí a gente aplica o que a gente está utilizando aqui, ó. O que você faz? Você deriva a função quadrática, porque a função quadrática é a que está meio que por fora da função linear. Acredito que dizendo dessa forma fica melhor vocês entenderem. Então fica 2 vezes. Aí no lugar do x da função quadrática, a gente coloca a nossa função, 2x mais 1. Agora, vezes a derivada do que está dentro, que é 2x mais 1, que nesse caso é 2. Certo? É isso aqui que a gente está aplicando aqui diversas vezes. Se não ficou claro, espero que agora tenha ficado mais claro para vocês. Ok? Então, vamos lá. Derivei aqui. Quem é a derivada de G em relação a Z? Se eu derivar isso aqui, ó, o ômega t ele zera, o Z ele soma, né? Porque fica Z elevado a zero. Então, a derivada de G em relação a Z é K, que é o número de onda. Então, a gente tem aqui a nossa primeira derivada de F em relação a Z. E, novamente, a gente vai derivar essa derivada, a gente deriva novamente. Aí, esse termo é constante e eu aplico a regra do produto novamente. Aí, a derivada de G em relação a Z é igual a K, como a gente já obteve. A derivada de F em relação a Z, a gente aplica a regra da cadeia duas vezes, como a gente já fez anteriormente. Fica esse termo aqui.
certo? Então a gente chegou aonde? Aí a gente substitui, ó, a gente fez as derivadas aqui separadas, substitui aqui na regra do produto que a gente fez aqui, ó, a gente substitui aqui essas derivadas, a gente substitui aqui, ó, pessoal. Aí fica multiplicado aqui por menos 2 gama vezes K. Aí vou substituir, fiz a distributiva, ok? A gente fica com isso aqui colocando a função f em evidência, certo? Então, eu coloquei aqui novamente para a gente poder olhar enquanto eu escrevo aqui embaixo. A segunda derivada de f em relação a t é isso aqui. E a derivada de segunda ordem de f em relação a z é isso aqui. Ok? A gente substitui na equação da onda igual a zero, porque se satisfaz isso aqui, tem que ser igual a zero. Aí eu coloquei aqui f novamente em evidência, certo? E aqui eu vou fazendo umas simplificações. Aqui eu tive que dividir por c quadrado, né, a parte de f em relação a t. Por isso que essa parte está dividida por c ao quadrado. Aí, nesse caso aqui, eu coloquei o termo que está com a função g. Essa função eu coloquei em evidência, que nesse caso foi esse termo aqui e esse termo aqui. Certo? E coloquei em evidência. Aí fiz a distributiva aqui da função f, ó. Fiz a distributiva, coloquei em evidência em cada termo, certo? Por quê? Por que eu estou fazendo essas simplificações? Porque eu quero chegar em uma expressão que seja nítido que a minha função ela seja zero se valer a relação de dispersão. Porque é uma relação fundamental, que é aquela relação do seguinte: K é igual a ômega sobre V, então ômega é igual a K vezes V. Isso aqui é a chamada relação de dispersão. Certo? Então vamos lá. Apesar que se a gente substituir aqui um pouco antes, a gente já obtém. Só que a gente procura simplificar cada vez mais. Eu coloquei aqui esse termo que está em comum aqui, eu coloquei em evidência, que ele está aqui, ó. E coloquei esse termo aqui que está em comum, eu coloquei em evidência aqui, ó. Certo? Ok? Aí o g ao quadrado aqui ficou em evidência, também coloquei. Então, aí a gente fica aqui com K ômega ao quadrado sobre C quadrado. Aí aqui, como está invertido, eu coloquei o sinal menos em evidência. Por isso que aqui ficou negativo. Ok? Coloquei. E agora, boto esse termo em evidência. E vai ficar apenas esse e esse dentro do parênteses. Aí a gente chega nessa expressão bem mais simplificada. Aí o que a gente pode concluir aqui? A função f a gente sabe que não é zero. O gama a gente sabe que não é zero. O g, que é a nossa função lá que a gente denominou, ela não é zero. O gama também não. Então o que tem que ser zero tem que ser esse termo aqui. Ó. Esse termo tem que zerar. E isso só vale se, somente se a relação de dispersão valer para essa onda. Eu até coloquei a frase aqui, ó. Chegamos em uma expressão que nos permite afirmar que a equação da onda só é satisfeita se valer a relação de dispersão, que é ômega igual a c vezes k. Lembrando que esse c aqui ó, é quando você define aqui o v igual a c. Não é nada demais. Ok? Que é a velocidade da luz. Aí, logo como f, g e gama são diferentes de zero, temos isso aqui é diferente de zero, o f também. Então, esse termo aqui ó, tem que ser igual a zero. Aí eu coloquei para cá. Essa parte aqui, de certa forma, eu coloquei só para detalhar, mas é desnecessário, porque é óbvio que isso a gente não adota a parte negativa, certo? Então a gente chega aqui que ômega é igual a c vezes k, que é a relação de dispersão. Aí eu concluí aqui que, portanto, a nossa função aqui, exponencial, satisfaz a equação de onda se a relação de dispersão, que é ômega igual a c vezes k, for válida. Ok? Eu espero aí que vocês tenham entendido, pessoal, essa questão. Eu digo que a parte mais complexa é essa parte dessas derivadas utilizando a regra da cadeia, porque a regra do produto acredito que... Mas é compreender isso aqui, compreender bem. E é questão de prova, né? Mas é isso aí. Qualquer dúvida, é só procurar. Agora vamos para a quarta questão. Deixa eu só verificar se está gravando. Sim, está gravando. Quarta questão. O campo elétrico, essas questões elas são bem mais rápidas. Eu não sei se eu estou indo rápido demais, mas são questões que não são muito grandes. Essa aqui que se alongou um pouco, porque é uma derivada um tanto robusta. Mas a questão não é grande,
Essa questão também não. A questão é que você faz em 3 linhas, aqui é porque tem que detalhar. Não adianta fazer muito direto e não compreender o que está acontecendo. Então vamos lá. Questão 4. O campo elétrico associado com uma onda eletromagnética plana é dado por EZ igual a E0 cosseno de K, Y menos CT, onde EY e EX é igual a zero. E o E0, que é a amplitude do campo elétrico, é igual a 6 vezes 10 a menos 6 volts por metro. E K é igual a 5 vezes 10 a sexta positiva rádio por metro, que é o número de onda angular. A onda está se propagando na direção positiva do eixo Y. Letra A. Determine a frequência angular da onda. Letra B. Determine a frequência em Hz e o comprimento de onda. Letra C. Escreva as expressões para as componentes do campo magnético. Letra D. Em qual plano vibra o vetor campo elétrico e o vetor campo magnético? Uma questão bem completa, pessoal. E muito boa de prova, uma questão dessa. Porque ela meio que pede tudo, né? Todas as informações que caracterizam uma onda. Minha questão aí, e a gente vai fazer ela por completo aqui. Então vamos lá, anotei aqui os dados, né? Campo elétrico aqui na direção C, a amplitude e o número de onda. A frequência angular, né? A gente usa aqui que o número de onda é ômega sobre V. Então, isso aqui ficou parecendo um R. Deixa eu mudar aqui. Isso, agora melhorou. Então a gente multiplica, né? O número de onda a gente tem. E a velocidade da luz é a constante que a gente tem, a constante da natureza. Aí a gente obtém que a frequência angular é 1,5 vezes 10 a 15 rádio por segundo. Ok? A gente percebe como que a frequência angular ela é imensamente alta. Imensamente mesmo. Letra B. A frequência angular de oscilação e o comprimento de onda. Aí aqui a gente parte do conceito de velocidade, né? De propagação. A gente sabe que nas ondas a velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência linear. Isso. Aí, lambda é igual a 2K sobre 2π sobre K. Então, nosso F aqui é V sobre lambda. Esse V igual a zero aqui não faz sentido. Eu acho que eu queria colocar um C aqui e coloquei com um zero. Isso, agora tá ok. Eu estava me intrigando aqui. Vamos lá. Então, ok. Aí a gente chega aqui, aí isso aqui vai para cima, né? Aplicando propriedade de fração, fica K vezes C dividido por 2π. A gente sabe que K vezes C é quem? É a frequência angular de oscilação. Então fica a frequência angular de oscilação sobre 2π. Aí a gente chega aqui, a gente sabe que a frequência poderia ter aplicado a fórmula diretamente, né? Ômega sobre 2π, certo? Então vamos lá. A gente tem a frequência angular de oscilação, que é 1,5 vezes 10 a quinta rádio por segundo, e o 2π. Então a gente chega aqui na calculadora, né, colocando aí, a gente vai ter 2,39 vezes 10 elevado a 14 Hz. Nesse caso a gente sabe que Hz é igual a segunda a menos 1. Eu coloquei só em Hz para colocar mesmo, a questão pede em Hz, mas é a mesma coisa. A gente percebe aqui que a frequência ela é linear, ela é um pouco menor, na ordem aqui de 10 elevado a 1, menor que a frequência angular de oscilação, certo? É importante se observar isso. E o comprimento de onda, a gente tem que o comprimento de onda é a velocidade de propagação dividida pela frequência. Como a velocidade de propagação é a velocidade da luz, certo? Só que também a gente tem daquela relação que K é igual a 2π sobre lambda. Então, a gente fazendo meio por extremos, a gente chega aqui. Lambda é igual a 2π sobre K. Aí a gente divide 2π dividido pelo número de onda. A gente vai chegar aqui, o comprimento de onda é 1,26 vezes 10 a menos 6 metros, certo? Aí, utilizando aí as unidades do SI. Ok? A gente sabe que esse 2π aqui ele é em rádio. Aí esse rádio vai cancelar com esse rádio. É por isso que aqui fica em metro. Ok? Aí, letra C, em qual plano E e B vibram? Aqui vem toda aquela análise novamente, que a gente já tinha feito.
A questão ela dá um campo para a gente que ele vai vibrar, ele vai se propagar, ele vai vibrar na direção Z, certo? Aí eu coloquei aqui o campo elétrico oscila no sentido mais Z. A onda se propaga no sentido mais Y. Nesse caso é a onda eletromagnética. Assim como B é igual a B vezes U, que onde U é a direção de propagação. Certo? Nesse caso B vezes U não. B vezes é o vetor resultante desse produto vetorial aqui. Nesse caso U seria a direção que eu quero descobrir. A gente pode colocar aqui uma direção qualquer. Pode ser um... O que a gente pode utilizar aqui para denotar esse vetor resultante? Pode ser um K. Não, K não, que é o número de onda. Um vetor aqui... Direção... Deixa eu ver... S. Isso, direção S. Direção S só é o vetor de point, e acredito que a gente não vai associar isso não. Olha. Bom, direção S. Onde esse S é quem? É esse produto vetorial aqui. Certo? E a gente sabe... Vou botar aqui onde U é a nossa direção de propagação do campo magnético. Nesse caso do campo magnético. É porque eu acabei, foi o seguinte, eu utilizei módulo de B vezes U, mas esse U era diferente desse U aqui, certo? Não é o mesmo U, porque esse U é o que dá a direção de propagação da onda eletromagnética. Esse S aqui, eu vou mudar aqui, é porque eu acabei utilizando duas vezes e não percebi que tinha usado a mesma letra para significar coisas diferentes, mas já está corrigido. Onde S é a direção de propagação do campo magnético, certo? Onde essa direção vai ser dada por isso aqui, ó. Isso aqui vai ser o nosso S. Ok, pessoal? Agora sim está coerente. Vamos lá. A gente tem da definição que o nosso campo magnético é 1 sobre a velocidade da luz, né? Vezes o produto vetorial de U, que é a direção de propagação da onda eletromagnética, vetorial com o vetor campo elétrico. A gente sabe que a nossa onda eletromagnética se propaga na direção mais Y, então o nosso U vai ser igual ao Y vetor, Y chapéu. Então a gente substitui aqui, e a gente tem que o nosso campo elétrico é quem? O módulo do campo, Z chapéu. A gente aqui tem da regra da associatividade, como isso aqui é um número, ó, isso aqui é um número, não é um vetor, o vetor que dá a direção é esse vetor unitário aqui. Certo? Então ele sai, aí fica só o produto vetorial de Y chapéu vezes Z chapéu. E a gente percebe que é quem? É X chapéu. Então a gente tem que o nosso campo magnético é o módulo de E sobre C, que a gente já sabe, na direção de X. Ou seja, o nosso campo magnético ele oscila na direção do eixo X. Ok? É uma análise muito interessante, pessoal. Quando vocês forem fazer essas questões, vocês fazerem essa análise, porque mostra que não é intuição que diz, entendeu? Não é intuição, eu acho que ele está, não. É com base nessas regras aqui de produto vetorial, certo? Então vamos lá. Assim, o campo magnético ele oscila na direção X. A onda se propaga no sentido mais Z. Portanto, a onda nesse caso não é uma onda eletromagnética. A onda não é mais Z, não é mais Z, é mais Y. Acabei trocando aqui. A onda eletromagnética se propaga no sentido mais Y. Isso, agora está certo. Acabei estranhando porque a onda se propaga no mais Y. Certo? Aí essa onda aqui é a onda do campo magnético, não a onda eletromagnética. A onda eletromagnética vai se propagar também no sentido mais Y. Mas aqui eu quis caracterizar a direção de propagação e oscilação do campo magnético, certo? Espero que fique claro isso para vocês, porque isso pode acabar às vezes confundindo a cabeça da gente quando a gente vai dar essas direções.
Aí a gente tem o quê? Que o nosso campo elétrico, ele vibra no plano YZ, onde ele se propaga, aqui ó, eu até detalhei aqui, ele se propaga no sentido Y, que é o sentido de direção de propagação da onda eletromagnética, então é óbvio que ele se propague no sentido da onda, só que a direção de oscilação dele, que é a direção de vibração do campo magnético, certo? Que é a direção, nesse caso, perpendicular, porque a gente tem a parte das ondas transversais, que é uma onda transversal, nesse caso a gente considerando ela aqui no plano XY, é uma onda transversal. E Z é a direção de oscilação, que essa oscilação que eu quero dizer é a direção da crista da onda, que ela está apontada aqui para o eixo Z. Eu esqueci até de colocar aqui, mas aqui é Z. Z. Aqui nesse caso é o X. E aqui o Y. Certo? Certo? Então, o campo elétrico ele vai oscilar aonde? Deixa eu até apagar esse azul daqui primeiro. Aqui é Y, aqui é Z, aqui é X. O campo elétrico ele oscila na direção Z e se propaga aqui a onda eletromagnética se propaga na direção Y. O campo magnético ele oscila na direção X e se propaga na direção Y. Certo? Aí a gente obtém as equações EZ e BX. Ambos a onda vai se propagar na direção Y, como a gente pode ver aqui, ó. Mas eles vão vibrar aqui no plano YZ, o campo elétrico, e o campo magnético no plano XY. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí, pessoal, essa parte aqui que é bastante importante quando vocês estiverem trabalhando com essas equações. Ok? E qualquer dúvida é só me procurar, se tiver ficado alguma coisa confusa. Bom, e para fechar, deixa eu só observar se ainda está gravando. Sim, está. Eu quero fechar aqui essa monitoria com a questão do livro, a questão inicial ali, 12.1. É questão assim que ela não trabalha muito com a parte de ondas, o capítulo apesar de ser o capítulo de ondas eletromagnéticas, só que ela é uma questão que ela trabalha bastante com as equações de Maxwell, certo? Aliás, apenas com a relação de Ampère-Maxwell e Levi-Strauss, mas é uma questão bastante importante, ok? E ela diz o seguinte: um capacitor de placas paralelas é formado por dois discos circulares de raio A, separados por uma distância d muito menor que A. No vácuo, as placas estão ligadas a um gerador AC, que produz uma carga no capacitor dada por Q igual a Q0 seno de ômega-t. Admita que o campo elétrico entre as placas é uniforme, desprezando fuga de linhas de força, e tome o eixo Z ao longo do eixo do capacitor. Calcule o campo magnético entre as placas a uma distância ρ do eixo. Ok, então vamos lá. Eu desenhei aqui a situação, ele diz que é um capacitor aqui de placas paralelas, onde as placas elas são circulares, porque ele deu o raio é A. Certo? Eu desenhei elas no sentido do eixo Z. Ok? Essa distância entre as placas, eu desenhei ela grande aqui, mas ela é muito menor do que o raio das placas. Certo? E a gente sabe o quê? Se você tem duas placas, um capacitor de placas paralelas, vai ter campo elétrico entre as placas. A gente sabe isso. E deduz isso via lei de Gauss. Certo? A gente sabe disso. E como a questão deu que o campo é uniforme, eu desenhei o campo elétrico aqui. Certo? Então, ok. E ele quer o campo magnético entre as placas a uma distância ρ do eixo, ou seja, o eixo é o eixo Z. Esse disco verde que eu desenhei é o disco onde eu quero calcular o campo magnético a essa distância. Entendeu? Todos os pontos equidistantes a uma distância ρ do eixo, que formam um disco de raio ρ, né, obviamente, vai ser onde eu quero calcular esse campo. Ok? Então vamos lá. Primeiramente a gente parte da onde? Da lei de Ampère. A lei de Ampère ela diz o seguinte, que a integral do campo magnético em um contorno, em um caminho C qualquer,
um caminho fechado, nesse caso que a gente tem, que uma circunferência é um caminho fechado, é o quê? É a permeabilidade no vácuo vezes a corrente, que é uma corrente estacionária. Só que é o seguinte, no decorrer do capítulo do Moisés, a gente percebe o quê? Que Maxwell ele faz uma correção nessa equação, ele acrescenta mais um termo, aonde essa lei ela vai se tornar a lei de Ampère-Maxwell, porque ele insere aqui um termo que é a da corrente de deslocamento, que é uma corrente que ela vai ser gerada partindo da variação do fluxo de campo magnético, certo? Eu até coloquei aqui embaixo. Com a correção de Maxwell, não sei se não acho que está correto, está correto. Temos a inclusão do termo relativo à corrente de deslocamento de Maxwell. A gente sabe o quê? Que o livro denota esse φ como fluxo, né? É o fluxo de campo elétrico. E aqui está uma derivada simples, não está uma derivada parcial. Por quê? Porque aqui a gente subentende um campo variando no tempo. Um campo que só depende do tempo. Certo? Então, a corrente de deslocamento é quem? É ε0 vezes a variação do fluxo de campo elétrico em relação ao tempo. Ok? Então, a gente tem o quê? Que esse φ vai ser o fluxo de campo elétrico, ou seja, φ é igual à integral de superfície do nosso campo elétrico. Então, a nossa corrente de deslocamento é quem? ε0 d dt, a derivada dessa integral aqui. Lembrando que essa derivada é simples aqui, ela não é parcial porque o campo só depende do tempo. Se o campo dependesse de r de t, por exemplo, essa derivada aqui seria parcial. Como estamos no vácuo, a corrente estacionária é igual a zero, porque não tem carga, certo? Então a gente chega aqui apenas que o nosso campo, a nossa integral no caminho aqui do campo magnético, é igual aqui à corrente de deslocamento de Maxwell. Esse campo magnético ele sai para fora da integral porque ele é uniforme, certo? E a gente tem aqui essa expressão. A gente sabe aqui que a integral de dl é o comprimento. A gente está integrando aonde? A gente está integrando aqui num contorno de um círculo. A gente sabe que o contorno de um círculo é quem? É 2π vezes o raio que é ρ, certo? Então, por isso que aqui eu já troquei por 2π vezes ρ. E aqui a gente tem essa expressão ainda. Por quê? A gente tem que calcular o campo elétrico via lei de Gauss. E depois disso, a gente vai fazer a derivada dele em relação ao tempo e obter, consequentemente, o campo magnético. Ok? E lembrando que esse vetor de superfície aqui, ele também é definido lá no livro também, no capítulo de campo elétrico, ele é definido, certo? No capítulo 3, do Moisés 3. O campo elétrico em um capacitor de placas paralelas, ele pode ser obtido via lei de Gauss. Aí aqui, pessoal, eu fiz a quesito só de informação, que é que você deduz o campo elétrico entre as placas de um capacitor e placas paralelas. Certo? Essas placas aqui têm área S. Aí você deduz aqui, ó, o campo elétrico entre essas duas placas. A gente sabe que o campo elétrico ele flui da parte positiva para a negativa. Certo? Então, ok. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vou poluir as notas. A gente sabe que aqui a integral de fluxo é igual a Q sobre ε0. Como o campo ele é uniforme, ele sai da integral, fica só a integral de S. Então, E vezes S, que é a integral aqui da área, é Q sobre ε0. Então, isolando o campo elétrico, a gente tem Q sobre a área vezes ε0. Mas quem é Q? A gente aqui precisa expressar Q em função da densidade superficial de carga que é dada por sigma no livro. O livro define a densidade superficial de carga pela letra sigma. Certo? Substituindo aqui, a gente vê que o S vai cancelar com o S. E a gente tem que o campo elétrico entre as placas paralelas de um capacitor vai ser sigma sobre ε0. E nesse caso aqui, tomando em módulo, né? Então, aí voltando aqui para a carga, porque aqui isso era para deduzir o campo entre as placas do capacitor, a gente volta aqui para a carga. A gente tem que ir trocando o Qzinho aqui por Q maiúsculo. A gente tem que o campo elétrico, o módulo do campo elétrico é Q sobre S vezes ε0. Mas quem é Q? A questão deu para a gente que a carga ela variava o Q periodicamente, que é uma carga Q0 vezes seno de ωt. Aí substituindo quem é o S, é a área da placa do capacitor, que é π vezes A ao quadrado, que é o raio
do capacitor, o raio da placa do capacitor. Certo? Por isso que aqui a gente não colocou ρ. Porque ρ é onde a gente quer calcular o campo magnético. Essa área aqui é a área da placa do capacitor que eu estou calculando o campo elétrico. Ok? Então a gente tem aqui a nossa integral, né? Porque lá a gente tem uma integral do campo vezes o ds para resolver, então a gente já resolve ela aqui. Como o campo elétrico, a gente percebeu no desenho que eu fiz, ele aponta na direção z, certo? Então, a gente tem que esse E aqui, eu não coloquei essa expressão aqui para não abusar da notação, mas esse aqui é esse módulo de E aqui, vezes Z, vetor chapéu, que é a direção do campo elétrico. E o ds, como o próprio Moisés define, o vetor de área, diferencial de área, é o módulo de ds vezes Z chapéu. Então a gente tem o quê? Eu tiro o termo constante para fora da integral, aqui fica o seno de ômega t, aí fica, aqui eu apliquei o quê? A definição. Eu apliquei aqui a definição de produto escalar. O produto escalar entre dois vetores é o quê? É o módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Certo? Essa é a definição de produto escalar. Certo? Aqui está o módulo do primeiro. Aqui é o módulo do segundo, eu apenas separei, mas esse módulo desse é 1, desse é 1 e vai ficar só o módulo de ds. E o cosseno entre eles, porque eles são vetores paralelos, é zero. Então vamos lá. O cosseno, aliás, nesse caso é de z, né? Z e esse z aqui são paralelos. E aqui é a integral de fluxo, né? Eu substituí por φ para não ficar repetindo essa integral. Aí o fluxo é igual à integral aqui de ds. O seno ele depende de t, não depende de s, então ele sai para fora da integral. E a integral de ds é o próprio s. Ok? E agora, esse ds aqui, essa área não é mais a área do disco do capacitor. É a área do disco no qual eu quero calcular o campo magnético. Certo? É essa área. Então, é quem? É π vezes ρ ao quadrado, porque eu quero calcular o campo magnético em um disco de raio ρ. Não, em um disco de raio ρ não, mas a uma distância ρ do eixo. Essa é a forma mais correta de se dizer. Aí eu tenho aqui a área do disco, esse π cancela com esse π, eu tenho que o meu fluxo é quem? É Q0, ρ ao quadrado, seno de ômega t, ε0 ao quadrado. Logo, voltando à lei de Ampère-Maxwell, que a gente tinha escrito inicialmente e ficou dessa forma, a gente agora vai derivar o fluxo que a gente encontrou do campo elétrico, certo? Aí, derivando em relação ao tempo, aqui a gente vai derivar esse seno. E os outros termos vão ser constantes. Eu derivo o seno, a gente tem o cosseno, só que aqui a gente aplica a regra da cadeia, né? A derivada aqui de seno de 2x, por exemplo. Essa derivada aqui é quem? É a derivada do seno, que é o cosseno de 2x, vezes a derivada do argumento, que é a derivada de 2x é 2, certo? Esse foi o conceito que eu apliquei aqui. Regra da cadeia, certo? E aqui o ômega está aqui, eu apenas mudei a ordem, o ômega está aqui. Cosseno de ômega t. Apenas organizei aí as letras. Aí esse ρ cancela com esse ρ, esse ε0 com esse ε0, e eu dividi aqui ambos os lados, né? Nesse caso, assim, eu passei o traço aqui, a gente fala cancelar, mas você divide ambos os lados, né? Ou, nesse caso aqui, não. Aqui eu acabei sendo redundante. Não preciso desse ε0 não, porque aqui tem o ε0 em cima e tem o ε0 embaixo. Então não precisaria dividir por ε0 não. Eu dividi ambos os lados por 2π vezes ρ, que aparece em ambos os lados. Ele cancela. Aí o 2π continua aqui, porque ele não tem como cancelar aqui. O ρ, ele cancela esse aqui. Vai ficar um ρ ainda aqui que está ao quadrado. A minha expressão para o campo magnético, o módulo do campo magnético é isso aqui. μ0, a permeabilidade no vácuo, permeabilidade magnética no vácuo. O Q0, ômega, cosseno de ômega t vezes ρ, 2π vezes a ao quadrado. Como o campo magnético ele é tangente à superfície, certo? O campo magnético ele é tangente à superfície, então esse campo ele vai estar apontando em um ângulo φ em relação à superfície, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui o campo elétrico que está apontando na direção Z. Vamos lá, eu tenho aqui um disco, né, de raio ρ. Tenho aqui um disco.
Isso é importante, pessoal. O campo elétrico está apontando aqui, na direção Z. Vou botar aqui até o módulo de Z chapéu. E aqui eu tenho o raio Rho. Certo? A direção do meu campo magnético vai ser dada por quem? 1 sobre C, direção de propagação da onda, vezes E. Quem é esse U aqui? É o próprio Rho. Rho chapéu, que é a direção radial. Certo? Então B é igual a quê? 1 sobre C, Rho chapéu, vetorial, com... nesse caso o E está na direção Z chapéu, vezes o módulo de E. Eu só tirei ele para cá para fora para frisar, porque esse aqui é o número, que é o módulo. Esse aqui é o vetor que dá a direção do campo. Isso aqui vai dar um ângulo φ. Aliás, a gente chama de ângulo φ porque vai dar um vetor aqui meio que tangente. Certo? Ele vai ser sempre perpendicular ao raio. Certo? Ele vai ser sempre perpendicular ao raio e ao campo elétrico, ao vetor campo elétrico. Certo? E vai ser tangente essa trajetória. Ele vai ser assim, ó. Certo? Que é o que eu estou desenhando aqui. Vou deixar esse desenho aqui para elucidar mais. Então, B é quem? É o módulo de E sobre C na direção φ. Assim, só a grosso modo, pessoal, dizendo isso aqui só para a gente perceber o porquê dessa direção. Ok? O porquê dessa direção. Por que que a gente conclui que o B está na direção de φ. Certo? Ok, então. Ok. Deixa eu apagar. Ok. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Eu coloquei até aqui o aviso. Ó, lembrando que esse resultado é para o disco de raio Rho menor que A. Certo? No gabarito do livro tem esse resultado, só que ele não frisa que esse resultado é para Rho menor que A. Porque se você vai calcular isso aqui para Rho maior que A, já muda um pouco a dinâmica, porque a área do disco vai ser... Aliás, o raio do disco vai ser maior que o raio do capacitor. Certo? Aí a gente vai delimitar uma superfície gaussiana e tudo mais. É outra forma de... Segue o mesmo raciocínio, mas muda em alguns passos. Ok? Mas para início de conversa, essa questão aqui acredito que tá de bom tamanho. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, pessoal, todos esses problemas. Qualquer dúvida aí, entre em contato. Bons estudos.